Boa tarde, pessoal. Conforme combinamos, eu trouxe aqui para vocês atividades complementares. Revisão e reforço do primeiro bimestre, certo? Eu trouxe alguns conteúdos aqui, revisando de uma maneira mais estruturada. O predicado verbal, certo? Traz como núcleo um verbo. Esse verbo pode ser de ação, fato ou fenômeno da natureza, certo? E esse verbo, ele é um verbo significativo e pode ser classificado como verbo intransitivo, que não precisa de complemento, verbo transitivo direto, que pede objeto direto, verbo transitivo indireto, que pede objeto indireto, porque precisa de uma mediação da preposição. Aí eu trouxe um exemplo. O garoto chutou a bola. O garoto chutou o quê? A bola. Se eu digo só o garoto chutou, eu preciso de um complemento para entender, né, a ideia da oração. Então, é um verbo transitivo direto, porque pede um complemento sem preposição. O predicado nominal traz como núcleo um nome. O próprio nome já diz, olha, é só você assimilar. Predicado verbal, verbo. Predicado nominal, nome, certo? O nome aqui é chamado de predicativo do sujeito. Esse S tá estranho, mas é um S. Predicativo do sujeito. E ele é introduzido pelos verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar, parecer, tornar-se, fazer-se, viver, e etc e tal. Certo? O garoto estava preocupado. Então, preocupado é uma característica do garoto que é sujeito. Esse verbo estar está apenas ligando uma característica ao sujeito. O predicado verbo nominal é uma soma do verbal com o nominal, certo? O verbo nominal vai ter o núcleo do verbal e o núcleo do nominal. Então, ele possui dois núcleos. Um verbo, que é um verbo significativo. Ele pode ser intransitivo, transitivo indireto ou transitivo direto. E um nome. Esse nome pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, você já viu aqui que é uma característica do sujeito, certo? Aqui, predicativo do objeto é uma característica do objeto. Então, vamos ver um exemplo do predicado verbo nominal. Olha, observando. O mundo gira imóvel. Caiu na provinha de vocês, eu peguei de propósito esse exemplo porque eu percebi que muitos erraram. Então, gira é um verbo intransitivo. Quem gira, gira, não precisa de complemento, certo? E imóvel, quer dizer, realmente, o mundo gira e parece que está parado. Então, parece que tem dois predicados aqui. O mundo gira e parece imóvel. Então, esse imóvel é uma característica do sujeito. Então, é um predicado que apresenta dois núcleos. Um verbo, um núcleo verbal, intransitivo, e uma característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Daí eu já elaborei uns exercícios para vocês, ok? Vocês vão classificar esses predicados que estão aqui, tá? Aí agora nós vamos fazer uma revisão da predicação. A predicação estuda o núcleo do predicado verbal principalmente, ok? O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. E vamos pensar num detalhe. Toda vez que falarmos em complemento verbal, CV, complemento verbal, estaremos falando do objeto direto e do objeto indireto, tá bom? Sempre, complemento verbal só tem dois. Objeto direto e objeto indireto. O verbo de ligação é aquele que faz parte do predicado nominal. Ele liga o predicativo ao sujeito, mais nada. A função dele é só ligar, tá? O verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar-se, fazer-se, viver e vai, tá bom? Certo? Aí trouxe exemplo. O frio continua intenso. Verbo continuar, o intenso é uma característica do frio, que é sujeito, então é predicativo do sujeito. O verbo transitivo direto, ele pede, como eu disse, o complemento verbal, o objeto direto.
que é sem preposição. O aluno realizou a tarefa. O aluno realizou o quê? A tarefa. Não precisou da preposição, o verbo é transitivo direto e o complemento verbal é objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, ele pede o complemento verbal, o objeto indireto, que ele aparece com a mediação da preposição. Lembrando preposição, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. E vai, tá bom? As preposições. Confiava em quem? Em mim. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. O bitransitivo ou transitivo direto e indireto. É um verbo guloso, ele pede dois complementos. O objeto direto e o objeto indireto. Um sem preposição e o outro com preposição. O jovem entregou flores à mãe. O jovem entregou o quê? A quem? Entregou flores, objeto direto, não tem preposição. A mãe, objeto indireto, porque tem preposição. E o verbo é transitivo direto e indireto. Aí tem uma atividade para vocês treinarem a predicação verbal aqui que vocês vão responder. Ok? Eu sei que vai ficar difícil, depois eu vou... Pessoal, eu sei que vai ficar difícil, né? Vocês visualizarem as atividades aqui nesse espelho, certo? Que a folha é um espelho de gravação. Mas eu vou postar para vocês no privado essa aula, tá? Para vocês copiarem direitinho e enviarem à plataforma. Então, revisão agora do objeto direto e do objeto indireto. Então, objeto direto e indireto são complementos verbais, fim de papo. Isso não se discute em gramática. Só que o direto não precisa de preposição e o direto precisa da preposição. Aí vocês vão classificar, sabe? Tem umas orações aqui, vocês vão classificar os complementos do verbos em objeto direto e objeto indireto. Trouxe aqui para vocês também predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é uma característica própria do sujeito. O predicativo do objeto é uma característica própria do objeto. Trouxe um exemplo aqui. A mãe continuava aflita. Quem estava aflita? A mãe. É uma característica da mãe. Tem o verbo continuar aqui, que é um verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, eu trouxe outro exemplo aqui, com o predicativo do objeto. Os alunos acharam a prova fácil. Então, veja bem, fácil é uma característica da prova. Os alunos acharam o quê? A prova, objeto direto. A prova era fácil, predicativo do objeto. Aqui também tem uma atividade, certo? Que vocês vão responder, eu vou mandar o espelho para vocês no privado, ok? Pessoal, essa atividade você tem que postar hoje na Pontue impreterivelmente. Eu não escrevi aqui, mas eu acho que não se faz mais necessário dizer, vocês já fizeram prova. Use caneta, certo? Caneta azul ou preta, porque senão não dá para eu corrigir. E não se esqueça, capriche, porque faz parte da nota que eu vou emitir para vocês. É uma atividade para nota. Outra coisa também, letra legível e a imagem, certo? Na vertical, para ficar mais fácil de corrigir, ok? Obrigada, pessoal, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado. Tchau, tchau.